Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo prendeu mais um suspeito de pertencer à maior quadrilha de furto de condomínios do país. O Jornal da Record mostra com exclusividade como agia um dos invasores. Ele chegava a viajar para outros estados para invadir apartamentos de alto padrão. Perucas e óculos escuros serviam de disfarce. A cada invasão, o suspeito aparecia com um visual diferente. No Rio de Janeiro, Michael Gomes de Oliveira, de 31 anos, passou facilmente pela portaria ao lado de uma jovem e foi direto para um dos apartamentos. Mas o morador estava em casa e o que era para ser um furto se transformou num roubo. As investigações apontam que, ao sair de São Paulo, o objetivo dele era invadir condomínios de alto padrão e fugir com joias, eletrônicos e objetos de marca. A polícia procura pela moça que aparece nas imagens. Michael foi preso ontem em São Paulo. A defesa dele não foi encontrada. Ele já tem passagem muito tempo por furto e ele está agindo agora em outros estados. De acordo com a investigação, Michael é um dos suspeitos que participam de invasões a condomínios de alto padrão em ao menos 13 estados. Durante as buscas, 2 carros foram apreendidos. Uma outra etapa dessa investigação é rastrear o destino das joias furtadas. A polícia já sabe que a quadrilha atravessa o país de carro e entrega os bens das vítimas para receptadores em São Paulo. Entre as joias apreendidas com o suspeito, há peças identificadas por uma vítima do Paraná. As imagens mostram um jovem invadindo o condomínio. Ele já foi identificado, mas está foragido. Eles sabem que a pena é pequena e acaba sendo estimulante, porque nem sempre são reconhecidos, muitas vezes não chega ao nosso conhecimento a prática desse tipo de crime, dependendo da região onde foi feito, e eles acabam passando impune. Então, por isso que eles acabam reiteradamente praticando esse tipo de crime. Veja agora outros destaques do dia. Torcedores do Penharol são detidos depois de depredações no Rio de Janeiro. Presidente Lula participa por videoconferência da cúpula do BRICS e pede o fim da guerra na Ucrânia. Bloco aceita 13 novos países na condição de parceiros, sem direito a voto. Astro do basquete, LeBron James, faz história ao jogar ao lado do filho pela primeira vez na NBA. Na reportagem especial, o registro da votação dos povos indígenas nas regiões mais isoladas da Amazônia. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. A polícia investiga um grupo de criminosos que usa as redes sociais para prometer empréstimos. Depois de pagar as taxas para liberar o dinheiro, a vítima descobre que se tratava de um golpe. Foi numa rede social que esta mulher, que prefere não se identificar, encontrou o que parecia ser a solução rápida para um problema: um empréstimo de R$7 mil. Vi um anúncio na rede social, aí tinha uma tabela com vários valores, de 5 mil a 150 mil reais. Até 180 meses para quitar esse valor. Assim que aceitou a falsa proposta, os criminosos passaram a cobrar uma série de taxas para liberar o dinheiro. E as ameaças vieram logo em seguida. Se você não pagar, vai haver a quebra de contrato, seu CPF vai ser cancelado e as suas contas bancárias serão bloqueadas. E me fiquei em desespero. Assustada, ela pediu dinheiro emprestado para outras pessoas e a dívida chegou a R$30 mil. Os especialistas fazem um alerta. Os fraudadores sabem exatamente como explorar a fragilidade das vítimas que quase sempre estão ansiosas para conseguir logo o empréstimo e, por isso, deixam de prestar atenção aos detalhes das falsas ofertas. Se você tem alguma dúvida a respeito de contratar ou não algum empréstimo por rede social, vá até a loja ou estabelecimento comercial que faça esse tipo de transação. Ainda segundo o especialista, o ideal
é evitar serviços financeiros oferecidos em redes sociais. Hoje os fraudadores acabam criando muitos conteúdos patrocinados. Ficam fazendo impulsionamento de conteúdos, de perfis, e muitos deles são falsos, que não têm qualquer tipo de verificação. Em nota, a empresa que administra a rede social onde o falso anúncio foi postado disse que combate atividades suspeitas. A vítima que fez o empréstimo fraudulento registrou o boletim de ocorrência, mas ela sabe que dificilmente vai recuperar o prejuízo. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não consigo dormir direito. Eu não consigo me alimentar direito. Às vezes eu tenho vergonha de sair na rua. 283 torcedores do Peñarol, do Uruguai, foram detidos depois de uma grande confusão na orla da Praia do Recreio, no Rio de Janeiro. Quiosques foram saqueados, motos e ônibus incendiados. O governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou que vai expulsar os torcedores do estado. A Praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, parecia um campo de guerra. A confusão entre torcedores do Peñarol e moradores do bairro teve início nas areias e se estendeu pela orla. A praia estava lotada de uruguaios que chegaram à cidade para assistir o jogo da semifinal da Copa Libertadores entre Botafogo e Peñarol. Este homem chegou a ameaçar um torcedor com uma arma porque ele estava atrapalhando o jogo de futevôlei. A polícia investiga se a pancadaria começou depois que um uruguaio foi flagrado furtando um celular em uma padaria da região. A prisão dele teria revoltado os demais torcedores do Peñarol. Eles invadiram quiosques, saquearam produtos e causaram destruição. Um dos comerciantes calcula que teve um prejuízo de R$80 mil. Quebraram minhas mesas, meus guarda-sol, quebraram tudo, não ficou nada inteiro. Motos foram incendiadas. Não vai trabalhar agora sem moto, cheio de dívida. Em retaliação, o ônibus dos uruguaios também foi queimado. O jogador do Flamengo, o também uruguaio Varela, foi visto próximo ao local dos confrontos. Ele disse que foi até lá para resgatar 2 amigos que se assustaram com o tumulto. Ele não foi detido e pediu desculpas nas redes sociais. O Flamengo disse que o vice-presidente de futebol vai analisar os fatos. Cerca de 3 horas após o tumulto, o cenário é de destruição aqui na Avenida Lúcio Costa. Esse quiosque ficou completamente destruído. Nesse momento, os funcionários trabalham para fazer a limpeza do local. E o Corpo de Bombeiros terminou agora há pouco de controlar as chamas nos veículos, incluindo esse ônibus aqui que foi o mais atingido. Um pouco mais à frente, alunos de uma escola particular foram liberados e as aulas suspensas por conta do forte cheiro de gás de pimenta. Pelo menos 250 torcedores do Peñarol foram detidos e levados à cidade da polícia. Um deles faz gestos racistas quando percebe que está sendo filmado. A barbárie ganhou as manchetes dos jornais da América Latina. O governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou que os torcedores do Peñarol detidos serão expulsos do estado. A gente está tentando entender se houve falha na comunicação do clube ou da torcida com o consulado uruguaio e do consulado uruguaio com a segurança pública. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que 83% dos brasileiros entre 9 e 17 anos que usam a internet têm redes sociais. A maioria deles acessa as redes sem o monitoramento dos pais. Mas a experiência pode oferecer riscos. Giovana não só consome conteúdos da internet, como também produz. Gravo vídeos sobre minha rotina, dicas, beleza. O irmão mais novo, Eduardo, gosta de jogos online. Eu jogo mais com meus amigos online, com o microfone aberto. Com um aplicativo, a mãe limita o uso de internet pelos filhos a 2 horas por dia e tenta controlar de perto o conteúdo. Mesmo assim, já flagrou situações impróprias para as crianças. Ela precisou intervir quando um homem chamou por vídeo para a rede social da menina e fez gestos obscenos. Tem uns pedófilos, né, hoje em dia, que são muito espalhados por aí. Eles entram se fazendo de criança, fala a idade que a criança tem, e quando você vai ver é um adulto.
A mais recente pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil revela que 93% das pessoas que têm entre 9 e 17 anos usam a rede de computadores. E 72% acreditam que podem utilizar as redes sociais sozinhas. As condições de conectividade, elas são distintas e elas vão implicar nas possibilidades de aproveitamento de oportunidades e também no desenvolvimento de habilidades para lidar com os riscos. Um dado que chama a atenção na pesquisa é a diferença entre a percepção dos responsáveis sobre as situações de risco vivenciadas pelos filhos e a realidade. 29% das crianças e dos adolescentes entrevistados relataram ter passado por alguma experiência negativa na internet, mas apenas 8% dos pais souberam que fatos desse tipo aconteceram. O estudo mostrou que 31% dos entrevistados que passaram por situações de risco relataram aos pais, 29% para algum amigo da mesma idade e 13% não contaram a ninguém. Tenho vários casos, inclusive, de adolescentes que caíram nesses contos do vigário, como diziam antigamente, e tentaram suicídio depois, se automutilaram, porque o impacto psicológico ele pode ser devastador. Eleições 2024. O Instituto Real Time Big Data divulgou hoje a pesquisa de intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo. Vamos aos números. Na pesquisa estimulada em que o nome do candidato é apresentado ao eleitor, Ricardo Nunes, do MDB, tem 51% das intenções de voto. Guilherme Boulos, do PSOL, aparece com 40%. Votos em branco e nulos somam 5%. Não sabem ou não responderam 4%. Contando somente os votos válidos, Ricardo Nunes teria 56% dos votos, contra 44% de Guilherme Boulos. O Instituto Real Time Big Data ouviu 1.500 eleitores nos dias 21 e 22 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral de São Paulo. Vamos ver então como foi a campanha dos candidatos à Prefeitura de São Paulo a 4 dias do segundo turno das eleições. Ricardo Nunes, do MDB, visitou uma instituição que faz trabalho social na Zona Sul de São Paulo. Foi aqui que ele, quando era adolescente, aprendeu datilografia. O candidato à reeleição acompanhou algumas aulas e conversou com estudantes de cursos profissionalizantes. Ricardo Nunes disse que pretende ampliar convênios da Prefeitura com instituições que oferecem formação técnica aos jovens. O candidato prometeu aumentar as vagas no ensino profissionalizante e também investir mais em cursos para estimular o empreendedorismo. Como montar o seu negócio, como abrir o CNPJ, como fazer a gestão e depois ele termina esse curso, tem um acompanhamento por 6 meses. Vamos imaginar aqui um daqueles meninos que está fazendo mecânica. Eu escutei ali de um deles falar assim, eu vou sair daqui, eu quero arrumar um bom emprego de mecânica. O outro falou, não, eu quero terminar o meu curso, eu quero montar a minha mecânica. Pela manhã, Guilherme Boulos, do PSOL, fez caminhada na Zona Sul de São Paulo. Depois, ele respondeu a perguntas de eleitores no Jabaquara. À tarde, o candidato cortou o cabelo e conversou com moradores do bairro Cidade Ademar. Em seguida, fez caminhada no Morro dos Macacos e falou em liberar uma linha de crédito para facilitar a abertura de pequenos negócios. Guilherme Boulos prometeu, se for eleito, melhorar a mobilidade urbana na periferia da capital paulista. Entre as promessas estão o aumento da frota de ônibus e a construção de uma ponte no bairro do Grajaú, extremo sul da cidade. Eu vou fazer a ponte do Gaivotas até o Graúna para criar uma outra saída da região, desafogar Belmira Marim e as pessoas passarem menos tempo no ônibus. Nós vamos garantir que as empresas de ônibus cumpram o contrato e botem toda a frota na rua. Ainda hoje, suplementos nutricionais adulterados entram na mira do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. A relação dos prováveis novos integrantes do BRICS tem 13 países. A Venezuela fica de fora. Atirador é morto pela polícia após fazer família refém, matar o pai, o irmão e um PM no Rio Grande do Sul. O presidente Lula participou hoje por videoconferência da cúpula do BRICS, na Rússia. No discurso, Lula fez um apelo por um cessar-fogo na Ucrânia e na faixa de Gaza.
O encontro começou depois da tradicional foto com os líderes mundiais que estão na cidade de Kazan. O presidente Lula participou por videoconferência enquanto se recupera de uma queda que sofreu no fim de semana. Ele defendeu meios alternativos para transações comerciais entre os países do bloco. O objetivo seria diminuir a dependência do dólar. Não se trata de substituir nossas moedas, mas é preciso trabalhar para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no sistema financeiro internacional. Lula ainda afirmou que é crucial evitar uma escalada da violência, tanto no Oriente Médio quanto na Ucrânia. No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. O presidente da China, Xi Jinping, também pediu que não haja uma escalada dos conflitos. Já o presidente russo, Vladimir Putin, ouviu os apelos de paz e não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. A reunião de quase 20 líderes mundiais na Rússia é a mais importante desde que o país invadiu a Ucrânia e desencadeou sanções e críticas internacionais. O bloco deve aceitar 13 países como membros associados. Entre os possíveis convidados estão Turquia, Tailândia, Malásia, Cuba e Bolívia. A Venezuela deve ser excluída, mesmo com a presença de Nicolás Maduro no encontro. O ministro Mauro Vieira, que representa o presidente Lula aqui no encontro, negou que o fortalecimento do BRICS afaste o Brasil dos países ocidentais, principalmente dos Estados Unidos. Vieira evitou confirmar o veto brasileiro à entrada da Venezuela no bloco, mas ressaltou que a inclusão de qualquer país depende de um consenso entre os integrantes. A presidência russa fará consultas depois de chegar uma lista de países, que não sei como será, que países serão. Se não for até o final do ano, passará para o próximo ano e para a presidência brasileira. Em declaração oficial da cúpula, os países membros defendem reformas no Conselho de Segurança das Nações Unidas e do Fundo Monetário Internacional para ampliar a representação dos países menos desenvolvidos. O Fundo Monetário Internacional divulgou um relatório sobre a dívida pública brasileira. Vamos ao vivo a Washington, onde está o nosso correspondente Vandrei Pereira. Olá, Vandrei, boa noite. O que é que traz o relatório? Oi, Cris, Celso, muito boa noite a todos. O FMI projeta que a dívida pública do Brasil em 2026 avance para 94,7% do PIB, o Produto Interno Bruto. Um crescimento de mais de 10 pontos percentuais em comparação a 2022, quando a dívida registrou 83,9%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que participa de reuniões aqui em Washington, falou sobre o relatório e sobre a importância do arcabouço fiscal que controla a dívida pública do país. Fiscal, eu penso que o fortalecimento do arcabouço fiscal é o remédio mais adequado para o momento que nós estamos vivendo. É o fortalecimento dele. Aqui no Brasil, um forte temporal atingiu São Paulo e a região metropolitana no final da tarde de hoje. A chuva derrubou árvores e provocou alagamentos. Mais de 70 mil casas e comércios estão sem energia elétrica. Em alguns bairros da capital paulista, a água subiu rapidamente, invadindo ruas e calçadas. Os ventos chegaram a 70 km por hora. O Corpo de Bombeiros registrou pelo menos 51 ocorrências de queda de árvores e 13 pontos de alagamentos. Segundo a Enel, responsável pela distribuição de energia, cerca de 53 mil imóveis estão sem luz na cidade de São Paulo e 19 mil em outros municípios da região metropolitana. Mesmo com chuva, a capital paulista teve um dia abafado. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Vamos ter alguma mudança na quinta-feira? Olha, Cris, podemos ter rajadas de vento mais fortes em alguns locais. Mas, de maneira geral, o tempo segue instável em boa parte do Brasil. Boa noite para você, Celso. Muito boa noite. E boa noite para você que nos acompanha. A circulação de ventos em vários níveis da atmosfera é responsável pela formação de nuvens carregadas sobre o país. Em São Paulo, até sexta-feira, tem previsão de pancadas de chuva com raios e trovoadas. Em alguns pontos, a chuva pode virar temporal. O sol ainda aparece e os termômetros sobem até os 31 graus.
No sábado, chove a qualquer hora, máxima de 28. Hoje, vários estados registraram aquela chuva vai e vem. Nas imagens de satélite, chove neste momento em todos esses pontos coloridos. Amanhã, uma frente fria se une a um ciclone extratropical e juntos formam nuvens de chuva sobre os 3 estados do sul do país. Em toda a área destacada, é alto risco de temporais e queda de granizo. Em Porto Alegre, os ventos podem chegar aos 100 km por hora. No giro de temperaturas, faz até 30 graus em Florianópolis. No Rio de Janeiro, 36. Em Brasília e em São Luís, 31 e até 33 em Rio Branco. Tempo delivery. O Ivan é de Itajaí, Santa Catarina. Boa noite, Ivan. Até sexta, o sol predomina entre algumas nuvens, com chance de chuva passageira à tarde. As máximas ficam entre 29 e 31 graus. No sábado, pancadas de chuva com raios e trovoadas. O João é de Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais. Oi, João. Nos próximos dias, a chuva marca presença no fim da tarde. No sábado, tem alerta para temporais e ventanias. Máximas entre 25 e 32 graus. Poste sua mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lid. Ainda hoje, astro do basquete LeBron James faz história ao jogar ao lado do filho pela primeira vez na NBA. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova plano de trabalho da regulamentação da reforma tributária. Hezbollah tenta atacar unidade de inteligência do exército israelense pelo 2º dia seguido e sirenes voltam a soar em Tel Aviv. Faltam 13 dias para a eleição presidencial americana e as trocas de acusações aumentam nessa reta final. O candidato republicano esteve hoje na Geórgia. No comício, ele foi questionado a respeito do que faria por Israel. Trump respondeu que ninguém fez mais do que ele pelo país e citou a mudança da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. A campanha do republicano apresentou uma queixa na Comissão Eleitoral Americana aqui em Washington por suposta interferência estrangeira na corrida presidencial. De acordo com a denúncia, funcionários do Partido Trabalhista Inglês vieram para os Estados Unidos para ajudar candidatos democratas. O Partido Trabalhista e o premier Keir Starmer disseram que não financiaram a viagem e que o grupo de quase 100 pessoas viajou por conta própria. A vice-presidente convocou a imprensa para uma declaração na residência oficial em Washington. O repórter José Luiz Filho traz os detalhes. O pronunciamento foi marcado depois que o ex-chefe de gabinete de Donald Trump disse que o republicano queria militares como os de Adolf Hitler. O general aposentado John Kelly ainda classificou Trump como fascista. Kamala Harris afirmou que o adversário está cada vez mais desequilibrado e instável. Unhinged and unstable. E afirmou que Trump deseja um exército leal a ele e não ao povo americano. Para tentar se recuperar de uma sequência de pesquisas favoráveis a Donald Trump, Kamala Harris tenta atrair os votos da chamada geração Z, jovens nascidos entre o fim da década de 1990 e o início dos anos 2000. Ela intensificou a campanha em universidades e nas redes sociais. Outra estratégia é usar celebridades em comícios. Ontem, o rapper Eminem se juntou a Barack Obama em Detroit, no Michigan. E o ex-presidente arriscou cantar um rap. Foguetes foram lançados hoje contra Israel no último dia de visita do secretário de Estado americano Antony Blinken. O exército israelense respondeu com ataques aéreos contra o Hezbollah numa cidade histórica do Líbano. Jatos israelenses atingiram alvos na região de Tiro. Os bombardeios foram realizados 3 horas depois de um aviso para que os moradores deixassem a área. Foi a primeira ofensiva em grande escala na cidade listada como Patrimônio Mundial da Unesco, órgão das Nações Unidas. Em Israel, o governo acusou 6 jornalistas da rede Al Jazeera de serem agentes do Hamas e da Jihad Islâmica. Documentos encontrados na faixa de Gaza mostram ligações com grupos terroristas. A rede de televisão do Catar negou a acusação.
As sirenes soaram aqui em Tel Aviv antes do principal diplomata dos Estados Unidos seguir viagem pelo Oriente Médio. Anthony Blinken e funcionários do Departamento de Estado estavam entre os hóspedes deste hotel que tiveram que buscar abrigo na hora do alarme. Os foguetes foram interceptados. Antes de embarcar para a Arábia Saudita, o secretário defendeu um acordo que traga de volta os reféns sequestrados pelos terroristas do Hamas. Sem um avanço nas conversas, Israel planeja um ataque contra o Irã como resposta ao lançamento de drones no começo do mês. Em visita a uma base militar, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse que o mundo vai entender a força de Israel quando a ação acontecer. 4 pessoas morreram e 14 ficaram feridas num ataque à empresa aeroespacial da Turquia. Câmeras de segurança registraram a entrada dos atiradores. Alguns funcionários se esconderam atrás de carros. Houve tiroteio e uma explosão. 2 terroristas morreram. Ninguém assumiu a autoria do ataque. A empresa é a principal fabricante de aeronaves da Turquia. O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral. Nós voltamos logo em seguida com o alerta da Secretaria Nacional do Consumidor para a falsificação do suplemento nutricional creatina. O Jornal da Record está de volta. Suplementos nutricionais entraram na mira da Secretaria Nacional do Consumidor. 30 marcas de creatina foram reprovadas em testes de laboratórios. O suplemento usado na recuperação muscular é um dos mais falsificados. Renan treina todos os dias e toma suplementos para obter melhores resultados. Eu consumo a creatina, a proteína, aminoácido, BCA, para ajudar na reconstrução muscular, para poder fazer um complemento alimentar mesmo, mais ganho de massa magra. Jonas frequenta a mesma academia e carrega o que considera essencial: proteína do soro do leite, creatina, glutamina e um complexo multivitamínico. Produtos que ele não compra em qualquer lugar para não correr o risco, mesmo que o preço seja um atrativo. Que a base, geralmente, de um produto, uma creatina, por exemplo, é de 80 a 90 reais, a base de preço. E aí quando você vê 40, 30, você já meio que desconfia. Né? Acaba perdendo dinheiro no investimento, você não tem o resultado que você quer, né? Os suplementos nutricionais entraram na mira do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. A entidade vinculada à Secretaria Nacional do Consumidor anunciou que vai fechar o cerco a plataformas e estabelecimentos para combater o comércio de produtos falsificados. Operações recentes da polícia apreenderam produtos que continham substâncias como farinha e leite em pó no lugar da mercadoria original. Este nutrólogo do Hospital Moriá afirma que o consumo pode ser perigoso para a saúde. Causar um quadro infeccioso, uma gastroenterite e ter um efeito diferente daquilo que você tem e o efeito alérgico também. Eu acho que esses 3 grandes problemas você pode adquirir comprando um produto falsificado. A Associação Brasileira de Combate à Pirataria estima que 30% dos suplementos vendidos no país sejam falsificados. Alguns cuidados são fundamentais para não ser enganado. Toda vez que você for adquirir um produto, você tem que ir num lugar que seja idôneo, reconhecido, de referência para aquilo que você faz. Isso tudo vai te ajudar a não adquirir um produto falsificado. Um homem manteve a família em cárcere privado por 9 horas e matou o pai, o irmão e um policial militar no Rio Grande do Sul. A mãe e a cunhada também foram baleadas e estão em estado grave. O atirador era colecionador de armas. O barulho constante dos disparos atravessou a madrugada e assustou os moradores de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. É muito nítido a coisa, assim, parece que está dentro da tua casa. E muito medo, muito medo, muito medo. As marcas dos tiros estão pelas paredes da casa onde a família morava e também nos imóveis vizinhos. Edson Fernando Cripa, de 43 anos, manteve a família em cárcere privado. Ele atirou e matou o pai, Eugênio Cripa, de 74 anos, e o irmão, Everton Cripa, de 49 anos. Armado com 2 pistolas, 2 espingardas e muita munição, Edson também disparou contra os policiais que revidaram. Ele sabia atirar, inclusive porque ele abateu 2 drones da brigada que foram utilizados durante a ocorrência para acompanhamento. O policial militar Everton Kirsch Júnior foi baleado e não resistiu. A negociação com o atirador durou 9 horas.
Pela manhã, os policiais invadiram a casa e encontraram um atirador morto. A eficiente ação da Brigada Militar neutralizou o atirador. O criminoso ainda baleou a mãe e a cunhada. Elas passaram por cirurgia e estão hospitalizadas em estado grave. Além delas, 6 policiais militares, 2 em estado grave e um guarda municipal também ficaram feridos. Edson tinha armas registradas na categoria CAC, de caçador, atirador e colecionador. Das 4 armas apreendidas, apenas uma está registrada. Segundo a apuração, ele sofria de esquizofrenia e havia sido internado 4 vezes. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar a motivação do crime. A Polícia Federal informou que Edson estava apto para comprar armas. O laudo psicológico foi assinado por uma profissional credenciada. O Senado dá a largada na semana que vem aos debates da reforma tributária. A meta é votar em plenário as mudanças no sistema de impostos até o final do ano. O plano prevê 11 audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça e 2 sessões temáticas no plenário do Senado, antes da votação da regulamentação da reforma tributária pelos senadores. O primeiro debate na CCJ está marcado para a próxima terça-feira. O último será no dia 14 de novembro. As sessões no plenário terão a presença de governadores e prefeitos. Segundo cálculos do Ministério da Fazenda, a alíquota padrão, aplicada a bens e serviços sem nenhum tratamento diferenciado, ficaria em 27,5% pelo novo sistema tributário. Mas, segundo o relator da regulamentação, senador Eduardo Braga, o percentual final dependerá de negociações e pode mudar. Essa alíquota padrão, ela precisará ser avaliada ao longo do tempo em relação à redução de sonegação que acontecerá caso a reforma tributária seja eficiente no combate à sonegação. Os 2 meses que restam para o fim do ano também significam o fim dos mandatos dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Ambos pretendem deixar como marca das suas gestões a aprovação da reforma tributária, mas terão que alinhar estratégias para concluir as votações. Os senadores apresentaram mais de 1.400 sugestões de mudanças. Com as prováveis alterações no Senado, o texto teria que retornar para a Câmara. Para o relator, a meta de concluir a análise ainda este ano é ambiciosa. Ela precisa significar simplificação, ela precisa significar segurança jurídica, ela precisa significar transparência, ela precisa significar neutralidade na carga tributária. O Brasil e os brasileiros não suportarão aumento de carga tributária, muito pelo contrário. Representantes dos poderes legislativo e judiciário se reuniram hoje para discutir a regulamentação das emendas parlamentares. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e o ministro Flávio Dino receberam os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além do advogado-geral da União, Jorge Messias. O encontro foi para definir os últimos detalhes do projeto de lei complementar que vai regulamentar a execução das emendas parlamentares. O texto será finalizado até amanhã e deve passar pelas 2 casas do Congresso, já na próxima semana. Veja a seguir, nossos repórteres acompanham a votação dos povos indígenas em regiões isoladas da Amazônia. Aumento da produção de drogas sintéticas no Brasil pode aumentar o consumo doméstico e preocupa as autoridades policiais. Mais de 30 toneladas de cocaína foram apreendidas em São Paulo nos 8 primeiros meses do ano. Para despistar a polícia, os traficantes passaram a colorir a droga. Muitas vezes a substância fica parecida com alimentos em pó. Os números não param de crescer. Entre janeiro e agosto, a Polícia Paulista apreendeu 32 toneladas de cocaína, 4 a mais do que no mesmo período do ano passado. O número corresponde a 1/3 de toda a droga apreendida no Brasil nos 8 primeiros meses do ano. Um dos artifícios cada vez mais comuns é usar corantes para tentar disfarçar a cocaína. Aqui, a droga apreendida tinha cor de achocolatado. Trata-se
de uma cocaína tradicional, apenas colorida artificialmente para poder dissimular com outros produtos, como achocolatado, maca peruana, concentrado de suco, etc. Mas nem tudo que é apresentado como cocaína é de fato a droga. Recentemente, o caso do cantor Liam Payne, que morreu num hotel em Buenos Aires, chamou a atenção. De acordo com a polícia argentina, ele caiu da varanda do hotel depois de usar cocaína rosa, que na verdade é um coquetel de drogas sintéticas. Geralmente a mistura contém MDMA, nome científico do êxtase, que possui efeito estimulante e alucinógeno, a ketamina, um anestésico potente, e drogas 2C, com efeitos estimulantes e psicodélicos. Vendida em pó ou em comprimidos, a cocaína rosa é comparada por especialistas ao ato de uma roleta russa, por causa da natureza imprevisível e perigosa desta droga. Aqui em São Paulo, assim como em outros estados, a chamada cocaína rosa ainda não tem sido encontrada com frequência. Mas o que realmente tem preocupado as autoridades policiais é o aumento da produção de outras drogas sintéticas no país. Segundo o delegado, já há evidências de que drogas como a anfetamina estão sendo produzidas aqui. E isso pode ter um efeito imediato no consumo. Sendo produzida no Brasil, ela fica muito mais próxima do seu consumidor. Então, isso elimina todos aqueles custos com logística e transporte, deixando a droga mais barata e mais atrativa para o usuário. Morreu hoje, aos 79 anos, o poeta carioca Antônio Cícero, imortal da Academia Brasileira de Letras. O escritor e filósofo tinha Alzheimer e optou pela eutanásia na Suíça, onde a morte assistida é permitida legalmente. Antônio Cícero também era compositor e escreveu vários sucessos da música brasileira, que foram gravados pela irmã, a cantora Marina Lima. Ele também fez parcerias com Lulu Santos, Adriana Calcanhoto e Maria Bethânia. Antônio Cícero ocupava uma cadeira da Academia Brasileira de Letras desde agosto de 2017. Vamos voltar a falar com a Lidiane Sayuri. Como você já viu nessa edição, tem alerta para um ciclone extratropical para a região sul. Lid, esse ciclone, mesmo no oceano, pode causar estragos? Sim, Cris, pode causar estragos porque a força dos ventos aumenta ao longo do dia nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. A grande diferença de pressão entre o continente e a região onde o ciclone se forma será responsável por essas rajadas de vento, que podem acontecer a qualquer hora. Nos 3 estados da região sul e em Mato Grosso do Sul, as ventanias devem variar entre 50 e 90 km por hora. As serras gaúcha e catarinense serão as mais atingidas, com rajadas que podem chegar aos 100 km por hora. No estado de São Paulo, os ventos de 70 km por hora podem causar queda de galhos, de algumas árvores e danos a construções, principalmente na região metropolitana. Na sexta-feira, as ventanias continuam nos litorais das regiões sul e sudeste. Faltam 4 dias para o segundo turno das eleições em 51 municípios brasileiros. Mas no Vale do Javari, no Amazonas, povos indígenas que vivem isolados já escolheram seus representantes. Quase 2.000 eleitores de 7 aldeias da região foram às urnas e agora pretendem cobrar dos novos eleitos. É um tora de pau, um instrumento importante que existe na nossa maloca. Esse serve para chamadas de emergência. É um chamado para a eleição. É dia de votar. Dia de receber os vizinhos e de cuidar da aldeia. Entrar e se alimentar dentro da maloca é uma honraria dada a quem chega. O povo marubo tem um dia a dia pacato que atrai até visitantes da floresta. A anta é filhote, ainda bem. Nossa equipe, junto com soldados do Exército e funcionários do TRE, ficou alojada no posto de saúde da aldeia. Dali ficou fácil para nós acompanharmos o cotidiano dos marubos, que adoram futebol. É dia de exercer a cidadania. Bom dia. As urnas eletrônicas foram instaladas em 7 aldeias do Vale do Javari.
Por isso, onde elas ainda não estão, é preciso viajar muito. O nível baixo da água deixou o caminho muito difícil. Pedro Colina é cacique. Ele trouxe toda a família e os eleitores da aldeia Bacuá. Aqui no nosso território a gente precisa escola, precisa professor. Pessoal esperando aqui na fila para começar a votação. Marilene mora na aldeia e é mesária nessa eleição. Foi a primeira a votar. Que a gente possa entender o sistema da política para a gente trabalhar e conquistar o que nós queremos para nossas aldeias. Os indígenas fizeram fila na única seção da aldeia. Pode entrar, por favor. Pode entrar. Alguns receberam uma ajudinha, outros cumpriram o dever rapidinho. Toda a votação também foi acompanhada pelo Exército. É muito gratificante poder contribuir para que nossos povos originários, a comunidade ribeirinha do Vale do Javari, possa exercer o seu direito ao voto. Rápido e seguro, os povos do Javari entenderam que o voto é o primeiro passo para a garantia de direitos e é a voz nas decisões políticas. Estou vendo na minha comunidade, minha preocupação de isso, que a água, a educação para melhorar, né? A minha comunidade precisa de aumentar a nossa escola. O médico, os doutores, nós precisamos de atendimento do doutor. O cacique da aldeia São Sebastião, Said Reis, foi quem recebeu a nossa equipe. Said diz que está feliz por votar e ter o direito de cobrar por uma realidade melhor. Os trabalhos na aldeia chegaram ao fim e os representantes foram eleitos no extremo oeste da Amazônia. No Vale do Javari, o indígena ter na sua aldeia a urna, o mesário, exatamente como o empresário paulista tem na Avenida Paulista, é o que a Justiça Eleitoral tem a obrigação de fazer. As urnas eleitorais e as sessões terem ido para perto de todas essas comunidades que ficam mais distantes, nós tivemos uma representação muito maior deles, porque aí acende em cada um esta possibilidade que ele vê concreta de ser candidato, tanto quanto de ser eleitor. Com o dever cumprido, os povos do Javari querem um olhar atento do poder público e ações para proteger a floresta e, principalmente, quem vive e depende dela. Nós se sentimos parte de querer fazer mudança e a gente precisa votar, que nós precisamos das políticas públicas levado para a aldeia. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis tem a prova do fazendeiro em A Fazenda. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.